Olá, Camila, boa tarde. Oi, Fabiola, tudo bem? Boa tarde. Que bom estar contigo aqui de novo, recuperada. Fico feliz, viu? Estou 100% já e peguei uns dias de férias, então tá tudo certinho. Ah, que bom. Que bom que você está 100%, viu? Porque eu tive Covid em dezembro e demorei para voltar, Demorou? viu? Tive algumas sequelas, demorei. Fiquei mais de um mês, assim, com um pouco de falta de ar, e tive alguns outros problemas decorrentes, né, da infecção que a Covid causou, mas agora já estou 100%, ainda É, bem. não, a Vacinado já com gente. a primeira dose. Eu vi a sua fotinho da vacinação. Achei uma graça. Ô, Camila, mas vamos lá, vamos falar sobre essa sua reportagem. Primeiro, eu queria que você explicasse pra gente que reforma é essa. Tem que comemorar 15%, essa fatia de 15% para as mulheres? É pouco, é muito, é um retrocesso, é um avanço? Explica pra gente o que você pesquisou e o que está sendo discutido em Brasília. Certo, vamos lá então, Fabiola. A questão da reforma política ela traz várias mudanças, né, para o cenário, para as eleições, campanha, e em relação às mulheres, que a gente acho que é uma discussão que está ficando ali meio em segundo plano, e a gente tentou trazer isso para poder, né, começar a falar sobre, esse número aí de reservar 15% das cadeiras no legislativo para as mulheres. Hoje a gente tem uma legislação que obriga os partidos a reservarem, na verdade, eles são obrigados a ter 30% de candidaturas, no mínimo, né, tem que ser 70% de um gênero e 30% de outro, no mínimo 30% de outro, só que automaticamente acaba sendo, a gente fala de cotas para as mulheres, porque sempre são as que menos têm vagas aí, chances, né? Eles têm que ter esses 30% de candidaturas femininas e passar 30%, né, ou proporcional da verba de dinheiro para essas campanhas também. E aí a discussão que se faz é que colocando 15% de cadeiras, né, que daí é reserva para as eleitas, não é de candidatura mais que a gente está falando. Se isso acontecer, as pesquisadoras que eu entrevistei, que se debruçam sobre esse tema há muito tempo, elas acreditam que esse número já estabelecido de 30% pode cair, então pode haver menos participação feminina na política como um todo, e que, em números gerais, em números absolutos, o número de eleitas pode cair. Algumas delas têm alguns estudos, a matéria traz isso, e fala que pode diminuir, então, o número de mulheres eleitas. Tem também um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que agora está na Câmara dos Deputados, que também estabelece esses 15%. As deputadas, eu conversei com a líder da bancada feminina, ela fala que são a favor, porque acreditam que isso é um avanço, ter um número aí de reserva para as mulheres é algo a ser comemorado. Que a gente não. As pesquisadoras, uma delas que eu entrevistei, acredita que não, que Uhum. só 15% é muito pouco, a gente vai sair de 30 para ir para 15, e que se for para ser esse número, é melhor não ter nada. É Então que fica essa. Pode essa falar. dúvida, não, é porque tem uma coisa para ficar claro, né? É que hoje a gente não tem 30. Aqui a gente está falando de reserva de vagas, por isso que tem esse debate, né? Hoje a Isso, gente tem a exato. obrigatoriedade de ter 30% mulheres candidatas e ter Candidatas, candidatas, mas pode não ter exato, nenhuma eleita. A gente até convida a exato. participar conosco aqui. Vamos chamar uma deputada para participar conosco, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Ela já está conosco aqui ao vivo. Olá, deputada. Seja bem-vinda aqui ao All News. Boa tarde. Olá, olá Fabiola, olá Camila, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente discutindo esse tema, que precisa de fato, Camila, ganhar relevância, ele fica secundarizado Exato. no debate Mesmo geral. que seja, se é contra ou a favor, mas vamos Sempre. discutir, né, Vamos deputada? É isso que a gente discutir, não está fazendo, vamos. nem isso a gente está É, fazendo, né? É. Mas eu Não, quero e ouvi-la aqui, também, por aqui favor. a gente é, sempre abre espaço no UOL para esse tipo de debate, deputada. E eu queria saber a sua que bom. opinião. Vamos lá, a Camila estava Então, explicando para a gente. Essa reserva de 15% é uma boa notícia? Não é uma boa notícia? Deveria ser em quanto, por exemplo? então vamos aqui primeiro localizar essa diferença entre 30% de hoje e o que está sendo proposto de reserva de vaga. Na verdade, esse debate começou na Câmara para que a gente garantisse a reserva de cadeiras, né? Em vez de vaga, vamos falar cadeira, que eu acho que fica mais Vamos. simples para Sim. compreensão. Hoje existe uma obrigatoriedade pela lei, hoje, quer dizer, há algum tempo já, de que todos os partidos tenham nas suas chapas de candidatas pelo menos 30% para cada sexo, como piso. E como a Camila disse, em geral, esse piso fica para as mulheres, que em geral tem menos mulheres do que homens. Então, esse piso, muitas vezes, não é cumprido com candidaturas verdadeiras.
né? Muitas vezes fica para candidaturas que não são valorizadas pelos partidos. Depois, o segundo passo foi garantir que 30% do fundo eleitoral fosse para as mulheres. Isso foi a segunda conquista. E no ano passado, na eleição de 2020, foi conquistado que também fosse garantido recurso para as mulheres e homens negros, candidatos por cota racial. Então, essa soma deu uma conquista importante para o processo eleitoral para garantir essas duas referências de mulheres e também de candidaturas negras, né? Isso, obviamente, reforça essa representação que é maioria na sociedade, não é maioria no parlamento. Quando nós começamos a discutir a reserva de cadeiras, nós percebemos o seguinte: isso garante mais a presença, porque não é teto, é piso. A reserva de cadeira é pelo menos, não é teto, é mínimo, né? E, obviamente, que a gente queria começar pelos 30%. Só que uma coisa é você falar de fora para dentro, quer dizer, academicamente falando, né, numa análise de estudos matemáticos e tal, é claro que a gente queria paridade. A gente tem mais de 50% na sociedade, queria ter 50% no parlamento, mas tem uma coisa que se chama correlação de forças. O parlamento de hoje, embaixo do governo Bolsonaro, e com o parlamento que nós não temos força hoje para garantir nem 50% e nem 30% imediatamente. Vida então, real, né, deputada? É vida real, né? Vida real. O que é possível agora? Garante os 15%, abraça, pega, não larga, né? Para depois ir avançando. E é piso, essa é a ideia. Gente, é piso, não é teto, é pelo menos 15%. Compreendendo que em alguns lugares, por exemplo, Brasília, em 8, tem 5 mulheres. É mais do que 50%. Não vai reduzir porque você tem um piso de cadeiras. Você tem pelo menos. Porque tem muitos lugares, aí as acadêmicas, que eu respeito muito os estudos, as mulheres que se debruçam, dizem, mas não pode partir pelas câmaras de vereadores. Sim, mas nós temos hoje quase 1.000 municípios que não tem mulher nenhuma. Então, você começa pelo piso, não é? De qualquer maneira, esses 15% não ficaram no texto da Câmara. É importante falar isso. Só uma pausa, deputada, porque é muito importante isso que a senhora falou. Isso que a gente está falando vai valer para as eleições municipais, ou seja, para as câmaras municipais. Município, Estado e governo federal. Isso é muito importante. Federal. Agora, não teria como incluir na reforma política que secretariado e ministério também tivesse uma cota? Porque a gente não, vê porque isso... nós estamos discutindo reforma eleitoral. Esses não são eleitos, né? Então, agora é importante dizer o seguinte, esses 15% não estão na proposta da Câmara. Agora, o Senado aprovou uma lei que veio com 18% e progressivamente até 30%. Tem uma progressão. Só que essa progressão 30% só vai atingir em 2038. A progressão é 18%, 20%, 22%, 26% e 30%. Então, tem uma progressão de 18% a 30%, atingindo 30% só em 2038 e 2040. Né? Então, é uma progressão larga, que eu acho, inclusive, que tem que ser reduzida para ser mais rápido. Então, veio do Senado. Agora, tem um aspecto no texto da Câmara que está proposto, que é que o fundo eleitoral seja contado em dobro quando o voto é dado na mulher. Então, isso é um aspecto importante, porque vão querer eleger mulheres, na medida em que o fundo eleitoral seja duplicado quando é o voto na mulher. Então, aí os partidos vão investir nas mulheres. Então, tem vários aspectos indiretos aí para poder estimular o voto na mulher. E tem outras coisas que vieram no texto que veio do Senado, que é dar 50% do fundo partidário na propaganda partidária para promover a valorização das mulheres na política. Tem uma série de coisas que vieram somadas, que dão não só recurso, tempo de TV, mas também nos programas partidários que voltam no texto do Senado, colocando tempo de TV e recurso para promover a participação política das mulheres. Eu posso falar uma coisa? Eu queria fazer um comentário em relação à fala da deputada, que eu acho super importante, como a senhora mesma falou, né? Para quem está de fora é uma coisa, para quem está de dentro é outra. Então, é muito importante para você trazer essas informações para a gente entender, né? Como é que a coisa funciona. O meu medo, eu acho, o receio das pesquisadoras que eu entrevistei, que acabou sendo o meu no final da matéria ali, foi que da mesma maneira que existe essa resistência interna, né? Que tem que se lidar com um jogo político, aí então se faz o que é possível
Da mesma maneira que existe, né, essa questão dentro, poderia existir também uma resistência dentro dos partidos que pudesse refletir em menos candidaturas. Mas aí a senhora já está trazendo outros dados de que há, então, essa movimentação para que se exija que os partidos façam, então, esse esforço para ter mais mulheres nas suas candidaturas, para que esse número de 30% não caia. É isso mesmo, né, deputada? Exatamente. Parece que vocês manter estão os 30% na chapa, isso está previsto na proposta, manter o 30% na chapa, manter o 30% de recurso, manter o 30% do direito de propaganda e, ao mesmo tempo, dobrar o fundo eleitoral no voto nas mulheres e ter o percentual de cadeiras. Agora, eu te digo mais, não sei se permanece os 18% não, porque os partidos, os homens, querem manter 10%. Aí eu acho que até 10% é melhor não ter, porque aí o rebaixamento é muito grande, porque hoje nós já temos 15%, né? Então, mas que até queda 10%, de braço, né, deputada? A gente é muito grande. E aí, falando, pelo amor de Deus, não façam isso. Aí até 10% aí é melhor não ter. Exato. Porque começar com 10 e não ter sequer a progressão, aí é melhor não ter mesmo, aí é melhor não ter nada. Então, o que eu vejo é o seguinte, as estudiosas são muito importantes, elas nos ajudam muito, mas às vezes falta a elas essa compreensão de uma correlação política de forças dentro do Congresso. Batalhar por 15 já está difícil, porque querem botar 10. Para botar 10, aí eu acho que é melhor não ter nada. Manter só os 30 na chapa e estímulo ao fundo eleitoral. Muito baixo. Não, é ótimo saber, inclusive, que as deputadas, a senhora aqui falando, a gente consegue imaginar, né, que há, de fato, uma luta de vocês ali para não deixar esse número cair e para não deixar que esses 15% de alguma maneira interfiram nas próximas eleições, na medida que pode diminuir ainda o número das eleitas ou a participação. Ótimo, pelo menos isso a gente pode garantir. Então, as eleitas estão lá lutando pela gente, né? E tem mais, a bancada feminina, parte dela acha que não tem que ter nada, porque é uma parte da nossa bancada feminina, que somos 77, ainda é bolsonarista e é contra a vitória das mulheres. Então, ainda tem uma dificuldade interna na bancada feminina, né? Então, é uma dureza. Eu até achei que a 77 estavam mais unidas nessa questão. Então, não, ainda tem parte da bancada feminina que é contra tudo, ainda acha que não tem nem que ter o conceito de feminicídio. Então, a bancada, parte dela é machista ainda. Sim. Deputada, quando que deve ter a votação? Quando que a gente deve ter o resultado disso? E isso já deve valer para as próximas eleições? Então, toda a reforma eleitoral, político-eleitoral, ela tem o critério da anualidade. Então, qualquer mudança tem que estar concluída até final de setembro, porque ela tem que valer, porque as eleições são 3 de outubro até 5 de outubro, né? Então, nós precisamos votar isso em agosto. Está previsto a alteração do sistema eleitoral e essas legislações para o início de agosto, né? Essa proposta que votou no Senado já chegou na Câmara. Então, eu imagino que nós começamos a debater e a votar na primeira semana de agosto. Ok. Deputada Jandira Fegali, muito obrigada por nos atender aqui, a trazer essa discussão. Acho muito importante a gente levar isso para frente. Quem está acompanhando aqui, leva essa conversa aí para a roda de conversa de casa, do trabalho, pelo WhatsApp, porque eu acho muito importante a gente discutir política nesse nível. Mas uma última coisa que eu acho muito importante a gente comentar ainda sobre a reforma é a questão do voto distrital, né, deputada, que também pode fazer o número de mulheres, candidaturas negras também diminuírem. Eu não sei se cabe aqui a gente conversar agora, mas você falou, vamos levar essa discussão para frente. Há vários grupos aí que podem ser impactados por essa reforma e a gente não está olhando para isso como deveria. Nós sempre fomos a favor do voto proporcional, né, de lista partidária, mas a voto em lista, nesse momento, não tem a menor chance de prevalecer, né? Há uma outra discussão na Câmara Federal, o distritão, não é nem o distrital, mas o distritão está ganhando força, né? Então, eu te digo, a realidade hoje do Congresso Nacional é outra, né? E é isso que, às vezes, as pessoas que estão de fora do Congresso têm que compreender. Né? Muitas vezes, uma coisa é estudar em tese, estudar os conceitos, a outra coisa é a vida como ela é dura. Então, é muito difícil hoje as pessoas compreenderem o que está acontecendo dentro do Congresso, compreender a luta e a batalha que se faz ali dentro, né? Então, é bom que as pessoas observem, como diz a Fabíola, a vida real. Vida real. A vida real é
É bem vamos... difícil, é bem isso. dura. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista e uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde Camila, para vocês. parabéns Obrigada aí. a vocês. Obrigada.